Antes de começar esse tema, eu peço de coração, antes de você criar qualquer juízo de valor sobre a primeira nota, espere até o final da segunda. Antes de você criar o juízo de valor da primeira, espere até o final da segunda. Aí você cria um juízo de valor de coração. Escute de coração aberto. Que da mesma forma que você olha os vazamentos. Olha só, quando o Verdivaldo vazou as coisas em 2019 sobre o Moro, muita gente se fechou, porque era o Moro. Aí agiu por pura emoção. Quando o Verdivaldo publica as coisas agora, todo mundo ficou de olho. Então, vamos nos ater um pouco aos fatos que estão sendo apontados. A gente vai olhar o áudio vazado na segunda matéria. Primeira matéria, ela traz uma parte e o áudio, ela vai como é que vai preencher essa matéria? Dito isso, sem emoções, vamos com calma. 10 minutinhos aí você forma a sua opinião. Mas vamos começar. Hoje de manhã, e o áudio foi publicado antes dessa matéria, eu ia comentar sobre o áudio quando eu vi essa, mas falei, mas rapaz, as coisas se encaixam. Hoje de manhã, 4 horas da manhã, Rafael Moraes Moura, que escreve na coluna da Malu Gaspar, publicou essa nota. Ação que pode derrubar Pablo Marçal está parada no TSE. Existe uma ação que pode derrubá-lo. E não tem nada a ver com essa questão dos perfis, campeonato de corte, nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Nada. O que é que ele está falando aqui? Uma ação que pode provocar um efeito dominó no PRTB e implodir a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo está parada há 20 dias no gabinete da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, sem previsão de quando o plenário da Corte Eleitoral vai julgá-la. A ação assinada por 3 ex-ministros da Corte, Sérgio Banhos, Carlos Eduardo Caputo Bastos e Carlos Robar, essa ação ela não é movida por qualquer pessoa, ela é movida pela Audineia Fidelix, a viúva do Levi Fidelix. Era a ex-esposa do dono, o Levi Fidelix era o dono do partido. Todo mundo deve lembrar disso. E aí ele se foi, a viúva foi passada para trás. Isso aconteceu, isso é um fato até o momento. Enfim, o ex-marido dela, que veio a óbito em 2021, disputou 2 vezes a presidência da República e se notabilizou pela defesa do aerotrem e por declarações de cunho preconceituoso, fóbicas. Na ação, Audineia alega que o atual presidente nacional do PRTB, o Leonardo Avalanche, ele teria desrespeitado um acordo que havia sido acertado em fevereiro deste ano para pacificar o partido, como lhe conceder a vice-presidência nacional da agremiação, 6 cargos na Comitiva Executiva Nacional e outros 20 cargos do Diretório Nacional, além de lhe garantir o comando político do diretório de 5 estados. Vou começar do fim. Rio Grande do Norte, Roraima, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O estado de São Paulo. Vai vendo. Como na época o PRTB vivia uma batalha interna com trocas de acusações e disputas de poder, quem que resolveu a situação? O então presidente da corte, o homem mais poderoso do Brasil, o ministro, designou interventor para a legenda, que teve a responsabilidade de convocar uma nova eleição para definição de presidente, a Diretório Nacional, Comissão Executiva e delegados do partido. O indicado para organizar o processo foi o ex-secretário-geral do TSE, Luciano Huck, próximo do ministro Gilmar Mendes. Nomes conhecidos, né? Mas calma, não forma a tua opinião ainda. Embora não seja mencionado na ação da viúva de Levi Fidelix, Marçal será diretamente afetado caso ela ganhe o processo, já que foi uma comissão provisória do PRTB em São Paulo, alinhada ao Leonardo Avalanche, que chancelou em agosto deste ano a candidatura do coach. Beleza. Essa parte. A Audineia alega que, pelo acordo entre eles, ela é quem deveria ter comandado o diretório do partido em São Paulo nesse período. Por isso, ela pede anulação dos atos de Avalanche que desrespeitaram o acordo, o que implodiria a comissão provisória que validou a candidatura de Marçal. Aliado de Marçal, Avalanche disputou o cargo de deputado federal em Goiás,
nas eleições de 2018 pelo Podemos, acabou em 100º lugar com apenas 173 votos, conforme informou a Folha. A Avalanche disse a um correligionário que mantém vínculos com integrantes da facção criminosa, segundo o áudio obtido pelo jornal. Ele falou isso, teve esse áudio, mas né, só vale áudio contra o seu adversário. Os áudios só valem quando é contra o seu adversário. E aí, mas não sabia nada. Tudo bem, não forma a tua opinião ainda. Aí, 2h da manhã de hoje, Augusto Tenório, que escreve na coluna do Paulo Capelli, que é o cara mais à direita do Metrópolis, publicou essa nota. Avalanche diz que recebeu decisão antecipada do ministro e teve apoio de Temer e Pacheco no PRTB. Presidente do PRTB, partido de Marçal, Leonardo Avalanche, usou os nomes do ministro do Supremo, ele, do ex-presidente Michel Temer e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na briga para assumir o controle da legenda. Isso é o que mostra um áudio gravado por um integrante da sigla, procurado por Avalanche dias antes da eleição interna. Trechos da gravação, feita em fevereiro desse ano, foram anexados a um pedido de afastamento cautelar de Avalanche. O processo corre no TSE. É esse processo. Vai vendo. Na busca por votos para se tornar presidente nacional do PRTB, Avalanche disse a dirigentes do partido ter uma relação próxima com o ministro, com Temer, com Pacheco. O empresário afirmou que os três estariam por trás de um movimento para colocá-lo à frente do partido e alardeou ter um suposto acesso antecipado a decisões judiciais do homem lá no TSE. Abre aspas. Daqui está no áudio. O áudio tem um pouco mais de 4 minutos. Você já deve ter ouvido falar de mim, porque até a decisão da 8ª vara, que derrubou a eleição interna do PRTB, eu pilotei. A decisão do ministro. Eu acho que o Avalanche não devia ter dito isso. Em seguida, ele reproduz a conversa que teve com um colega. Eu falei, Adriano, eu vou fazer intervenção. Ele respondeu, você é louco? Não vai? Nós vamos ganhar? Até então, ele não era comigo, né? Eu falei, sim. Vai sair uma decisão quarta-feira que vem. Grava bem, sabe? É o dia. Aí mostrei para ele a decisão uma semana antes. Sou um cara bem relacionado. A decisão de intervenção mencionada por Avalanche foi assinada pelo ministro e publicada no dia 19 de dezembro de 2023, uma terça-feira. Nela, o TSE decidiu intervir no partido para cessar as disputas pelo controle da sigla, desencadeadas após a morte do Levi Fidelix. Em outro momento, na mesma conversa, Avalanche continuou. Eu já tenho um acordo com o ex-presidente que me ajudou a construir isso desde março, o Michel Temer, com o ministro. Ninguém imaginava uma intervenção, então construímos isso. Vou te mostrar as peças aqui. Eu trocando o zap desde março. O Temer me chamou. Ele perguntou, Léo, como você vai assumir a intervenção? Fazer eleição para você mesmo assumir a presidência? Foi aí que o Luciano, vocês viram a nota, né? Entrou como interventor. Ouça a gravação. Em outro momento, Avalanche afirma ter uma relação próxima com Pacheco. Amanhã você vai comigo pegar um voo. Vamos lá no Pacheco. Vamos ver no zap dele. Ele mostra para você a conversa junto com o interventor e quem indicou. Nós traçamos o método. Em seguida, Avalanche liga para um homem identificado como Jorge e coloca seu interlocutor em contato com o suposto chefe de gabinete do presidente do Senado. Na chamada, o homem do outro lado da linha afirma que eles possuem uma parceria para fazer o PRTB crescer. Em 2022, o Pacheco empregou Jorge André Souza Periquito como assessor parlamentar. Ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2008 pelo PRTB. Será esse o Jorge do Avalanche que faz a ponte com o Pacheco?
O modus operandi de Avalanche teria se repetido numa reunião convocada por Avalanche em um hotel em Alphaville. Ex-integrante do PRTB, Caio Alexandre Gomes da Silva, e a ex-vice-presidente do partido, Raquel de Carvalho, contam num outro processo contra a Avalanche no TSE, que o empresário os convidou para conversar no dia 16 de fevereiro, uma semana antes da eleição que o sagrou o novo presidente da legenda. Na ação, Caio e Raquel afirmam que a Avalanche ameaçou desfiliá-los caso não votassem nele. A pressão aumentou, relatam, quando o empresário mostrou uma lista de filiações retroativas feitas por ele mesmo. Filiação retroativa. O cara filiou como se o cara tivesse membro do partido lá atrás. Ele alegou ter conseguido isso através de suposta proximidade com o ministro. A Avalanche mostrou uma lista de fundadores que não eram filiados ao partido antes e que teriam sido filiados por ele com data retroativa através da ligação que ele tem com o ministro. Além desta lista, mostrou também uma decisão ainda não publicada pelo TSE e disse que aquela decisão havia sido encomendada por ele ao interventor, que poucos dias depois foi publicada. Leonardo Avalanche mostrou que tinha acesso às senhas do sistema de filiação partidário dos dois vice-presidentes anteriores, na ocasião, integrantes do partido, e que, com elas, ele pode se filiar e desfiliar pessoas. O áudio na íntegra vocês conseguem acessar na matéria, matéria é aberta, sabe? Não tem nenhum tipo de nada, é pública a matéria, não tem paywall, não precisa ser assinante do Metrópolis. Você consegue ler, escutar o áudio. Acho que eu vou baixar e mandar lá no Telegram para facilitar. Vou ver se dá pra baixar. Acho que dá pra baixar. Eu baixo lá e mando no Telegram. O link tá aqui na descrição. E tá na descrição também o link do iBest, viu? Vote em mim. Vote em mim. Só pra votar uma vez só. Mas e aí, gente? Aí, assim... Eu peguei um pouco no pé com isso. Porque o cara se vende como antissistema, o homem mais corajoso do Brasil. E não critica algumas coisas. E aí agora? Vocês não acham que isso é um pouco curioso? Ele pode ter a candidatura cassada nesse processo. Sei lá, eu não acho que a viúva do Levi Fidelix, eu não acho que ela queria abandonar a vida política, tanto que ela tá processando o partido, né? Poxa, o cara foi preso no partido a vida toda, ele se vai e a viúva é chutada pra fora? Estranho isso, né? Parece que é uma falta de respeito. E aí o cara que assume o partido diz que tem contatos de alto nível. Tá em áudio, com a voz dele. E o Marçal não pode criticar algumas coisas, né? Mas o Marçal é um antissistema, né? O problema é o Bolsonaro. O frouxo, o covarde é o Bolsonaro. Aí vocês podem tirar a conclusão de vocês. Esse Leonardo Avalanche, ele tá em outras confusões. Que envolvem uma sigla de 3 letras. Eu não vou pegar no pé por isso, não. Mas tá aí o áudio. E aí? Seria muito bonito ver, por exemplo, o Pablo Marçal subir o tom contra o Pacheco. Seria muito interessante ver o Pablo Marçal. Enfim, não fala mais não. Fala não. Fala não, porque a gente vai falar ainda mais sobre outras coisas, né? Se for pra afundar, afundo com o Jair. Se você acha que isso é um ataque, é com você. O que eu sei é que, quando os áudios são contra os adversários, as pessoas param e escutam. Com o Moro, ninguém quis escutar em 2019. Quando o Moro saiu do governo traindo o Bolsonaro, aí todo mundo parou pra tentar olhar. Então, peraí, o que foi que saiu contra o Moro naquele momento? Então, tem gente que às vezes, sei lá, em momentos está disposto a ouvir, em outros momentos não está disposto a ouvir. Tá aí. Reflete da forma que quiser. Mas vamos lá.